Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Leremos parte de uma história de fatos que sucederam há aproximados 3.500 anos atrás. Diz assim a palavra do nosso Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aí. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão extraordinária, ela é tão gloriosa, porque na verdade em toda a palavra, Deus sempre quis mostrar o desejo dele de se relacionar com o homem, o desejo dele de ter intimidade com o homem, o desejo dele de se revelar ao homem. E nós vamos ver isso em toda a Escritura, desde o início dela até o final. O Deus a quem servimos é um Deus que tem prazer em se relacionar conosco. É um Deus que não apenas nos salvou, Ele nos toma pela mão e nos dirige para uma caminhada de intimidade com Ele. O texto em que lemos trata daquele que foi chamado, foi conhecido mais tarde como o homem mais manso da terra. E nós vamos ver que ele não nasceu manso, ele tornou-se manso. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Êxodo, nós vemos que Faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus que nascessem. Fazendo uma breve recapitulação para os irmãos, lembra que Jacó, juntamente com seus 12 filhos, foram morar no Egito devido à fome. E a família de Jacó cresceu sobremaneira, e os 12 filhos de Jacó tornaram-se 12 tribos. A família de Jacó cresceu de uma maneira tal que eles permaneceram no Egito por aproximados 430 anos. Aquela família chegou no Egito
E após 430 anos, era uma nação dentro de outra nação. Porque os hebreus casavam-se entre eles. De tal maneira que, passados esses 430 anos, nós estamos falando de aproximados perto de 3 milhões de pessoas vivendo dentro do Egito sem ser egípcio. O povo de Israel havia crescido tanto que o faraó temeu o que aquele povo poderia fazer e começou então a escravizá-los. Começou a tratá-los de forma terrível. E não bastasse isso, o faraó chegou em determinado momento em que deu uma ordem para que todos os meninos hebreus que nascessem fossem mortos. Ele deu essa ordem às parteiras que não obedeceram. E quando ele percebeu que elas não obedeciam aquilo que ele havia falado, então ele mandou que o exército egípcio entrasse na casa dos hebreus. E todo menino que nascesse, ele era morto. Dentro desse cenário da morte dos meninos, porque na mente de Faraó ele imaginava uma coisa: deixem apenas as meninas vivas, porque crescendo elas vão se casar com egípcios. E em se casando com egípcios, os filhos deles não serão mais hebreus, mas serão egípcios. A ordem era para matar somente meninos. Diz a palavra de Deus que dentro desse contexto nasce Moisés. Moisés nasceu quando o exército de Faraó entrava nas casas dos hebreus para matar as crianças, para matar os meninos. Diz a palavra de Deus que a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, e não podendo mais fazê-lo, armou um cesto de vime e colocou nas águas do Nilo. A princesa, filha de Faraó, estava se banhando. E a mãe de Moisés, juntamente com a irmã de Moisés, Miriam, propositalmente colocou aquele cesto de vime para que as águas do Nilo pudessem levá-lo até onde a princesa se banhava. A princesa, filha de Faraó, tomou o cesto de vime, reconheceu de imediato que aquele menino era hebreu e resolveu adotar o menino. E quando ele estava tomando aquela decisão em adotar a criança, diz a palavra de Deus que Miriam, irmã de Moisés, foi ao encontro da princesa que se banhava junto com as demais moças, as donzelas que cuidavam dela. Virou-se para aquela princesa e disse o seguinte: eu conheço alguém que vai cuidar desta criança melhor do que qualquer pessoa. Inclusive, esta pessoa tem leite para dar para o menino. A princesa se empolgou e Miriam mandou chamar sua mãe. E o menino Moisés agora foi entregue aos cuidados de Joquebede, sua mãe. E a mãe de Moisés agora estava trabalhando para a princesa. E Moisés agora estava totalmente resguardado, não morreria mais, porque a partir daquele dia ele era o filho, o neto adotivo de Faraó. Dentro desse cenário, Moisés cresce no palácio de Faraó. Moisés passou 40 anos no palácio de Faraó. Diz a Bíblia que quando Moisés, em um dado dia, ele vê um egípcio maltratando, ferindo um hebreu, Moisés imediatamente vai até o egípcio, defende o hebreu e mata o egípcio. Diz a Bíblia que após matar o egípcio, ele tentou esconder, mas logo aquilo tornou-se conhecido em todo o Egito, que Moisés havia matado um egípcio. Imediatamente Faraó, que tratava Moisés, obviamente, com todos os cuidados, por ser ele neto adotivo, Moisés, aquele que estava dentro de uma carreira sucessória para assumir
o reino do Egito, para ser o próximo rei do Egito. Faraó se volta contra Moisés e agora deseja matá-lo por ele ter matado um egípcio. Moisés é obrigado a fugir do Egito. E diz a palavra de Deus que quando Moisés foge do Egito, ele vai parar em Midian. E ali em Midian, Moisés se casa com Zípora, tem um filho chamado Gerson, e ele passou então a cuidar do rebanho do seu sogro, sacerdote Jetro. Essa é uma breve história, irmãos, para chegarmos ao ponto que estamos. Observe que esse homem, Moisés, já estava além dos seus 40 anos. E até então Moisés havia recebido de sua mãe o ensino de quem era o Deus de Israel. Apenas a transmissão de uma mãe de quem era o Deus de Israel. A Bíblia não cita que Moisés tenha tido qualquer experiência com Deus até este dia do texto em que lemos. Moisés estava então no deserto de Midian, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, quando ele resolve levar o rebanho ao monte de Deus. Ele resolve levar o rebanho a um local chamado Horebe. Quando Moisés chega naquele determinado local, ele vê uma cena extraordinária. Ele viu que uma sarça, que é um arbusto seco, estava pegando fogo, e aquele arbusto seco, apesar de estar pegando fogo, o fogo não consumia o arbusto. Eu quero parar por alguns instantes agora, para nós entendermos uma coisa. Vamos para o ensino, aquilo que nos interessa. Enquanto você está no mundo, e Faraó acha que você pertence a ele, que ele é que você é o filhinho adotivo, ou o netinho adotivo dele, ele vai te tratar muito bem. Mas o dia em que você romper com o Egito, o dia em que você matar o egípcio, Faraó, que gostava muito de você, vai te perseguir. Por isso Jesus diz assim: o mundo aborreceu a mim, e o mundo haverá de vos aborrecer também. Então ninguém espere que o mundo vai te tratar bem, meu irmão, porque quem reina no mundo, a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno, isto é, Faraó, aquilo que é um tipo do príncipe das trevas, do adversário das nossas almas, é aquele que persegue todo homem que rompe com o Egito, que rompe com o mundo, que rompe com tudo aquilo que é carnal, que rompe com tudo aquilo que é próprio das coisas desta vida. Rompeu, então a partir de hoje, Faraó, que gostava muito de você, vai te perseguir até te matar. Só tem uma coisa: Faraó não tem poder para tocar em nenhum servo de Deus. Faraó pode até te ameaçar, Faraó pode mandar tropas para te cercar, mas Faraó não tem poder para tocar em você, porque a sua vida está escondida em Cristo. E se estamos escondidos em Cristo, Ele não pode nos tocar, Ele pode ameaçar, mas é o máximo que Ele pode fazer, é o máximo. Então, você um dia tinha um bom relacionamento com o egípcio, quando você rompeu com o mundo, aconteceu com todo mundo aqui, não é isso? A Bíblia diz assim: amizade com o mundo, irmão, é inimizade com Deus. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Rompeu com o mundo, o adversário das nossas almas vai buscar de todas as maneiras para te destruir. Moisés foge então do Egito, rompe com o egípcio, rompe com o Egito, e vai para o deserto, vai para Midian. Ali Moisés começa a reconstruir a sua vida. Observe que Moisés passou em Midian aproximados 40 anos. 40 anos no palácio de Faraó, outros 40 anos em Midian. Aí
Olha bem, quando aquele homem aos 80 anos achava que a sua vida estava chegando perto do final e que nada iria acontecer de mais notório ou de mais relevante, de repente, Deus resolveu chamar Moisés. Deus chamou esse homem aos 80 anos de idade. Então nunca é tarde para Deus te chamar. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Moisés conhecia Deus daquilo que a sua mãe havia lhe falado para ele, até o dia em que Deus se revelou a ele. Existe uma coisa é aquilo que as pessoas falam para nós de quem é Deus. Outra coisa é quando Deus se revela a você. Outra coisa é quando Deus te chama. Isso é completamente diferente. Uma coisa é ser ensinado quem é Deus. Outra coisa é você se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. Diz a Bíblia que quando Moisés subiu o Horebe, então eu vou parar um instante para dizer uma coisa. Deus usou 40 anos no palácio de Faraó, outros 40 anos em Midian, até o momento em que Deus resolveu chamar um homem aos 80 anos para usá-lo por mais 40 anos. Se você acha que a coisa acabou para você, irmão, está só começando. Eu creio, correndo os olhos rapidamente, eu acho que não tem ninguém aqui com 80. Só o pastor Jabes que não está. Então, está só começando. O que Deus vai fazer na sua vida está só começando. Deus tem algo maravilhoso, e quando você acha que não tem mais nada para acontecer, de repente, Ele se revela. De repente, Ele manifesta a sua glória. E a palavra de Deus diz que Deus resolveu se manifestar da seguinte maneira para Moisés. Deus colocou a glória dele sobre um arbusto seco, sobre aquilo que a Bíblia diz. A glória dele estava sobre uma sarça, um arbusto seco. Deus queria começar a mostrar uma coisa. Primeiro, Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, preparado para ser Faraó. Os faraós eram homens extremamente preparados. Eles estudavam de tudo, da matemática, da engenharia, de todo tipo de ciência, destros na guerra, na arte da guerra. Eram homens extremamente preparados. Deus queria mostrar uma coisa para Moisés. Moisés, a minha glória, Moisés, a chama da minha glória, eu coloquei sobre um arbusto seco, Moisés. Sabe por quê, Moisés? Os 40 anos no palácio de Faraó te ensinaram muitas coisas. Mas foi necessário outros 40 anos para você, no deserto de Midian, para você refutar como esterco aquilo que é a glória do Egito, Moisés. E eu quero consolidar esse entendimento, Moisés, mostrando que a minha glória não repousa sobre o grande, a minha glória é sobre o pequeno. Eu faço a glória, a chama do meu espírito arder sobre um arbusto seco. O que é um arbusto seco, irmão? Deus está mostrando uma coisa para aquele homem. Ele não dá sua glória a homens. Ele estava fazendo com que um arbusto seco, a glória de Deus estava ali, e Deus falando através daquele arbusto seco, a chama de Deus ardendo, porque a chama de Deus não consome o homem. Era comum no deserto você ver sarças, esses arbustos secos, devido à temperatura extremamente elevada, era comum você ver uma sarça pegando fogo. Ela simplesmente incendiava. Ela soltava a base dela e era impulsionada pelo vento, aquele arbusto. Aquela bola de fogo ia girando, com pouco tempo, tornava-se cinza. É por isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto em que lemos. Porque Moisés não viu apenas um arbusto seco pegar fogo, porque isso era comum no deserto. O que ele viu foi um arbusto seco pegar fogo e o fogo não consumir o arbusto.
O fogo do mundo te consome, te destrói, mas o fogo da glória de Deus te conserva. O fogo da glória de Deus te conserva. O fogo do mundo eleva o homem a um patamar. Depois, o mesmo fogo que o elevou àquele patamar é o mesmo fogo que o destrói. Torna cinza tudo. Essa é a história do homem. Quando você vê, por exemplo, há muitas pessoas, há muitos personagens que começam muito bem na história da humanidade. Começam bem, são elevados a um patamar, são conhecidos pelo mundo inteiro. De repente, o mesmo fogo que atraiu o olhar de muitas pessoas para aquela pessoa, é o mesmo fogo que vai destruí-lo. Quantos artistas importantes acabaram nas drogas, morrendo, alguns de overdose? Elvis Presley era crente, cantava louvores, até o dia que ele achou que a voz dele era muito bonita e que ele merecia uma carreira de sucesso. Quando ele abandonou o Senhor, há dias atrás eu ouvi um hino até com a voz dele, cantado por ele, no tempo em que ele ainda era crente. Como acabou? O mesmo fogo que cai sobre um arbusto no mundo e que o eleva a uma situação tal de projeção, de destaque, de glória, todo mundo aplaude, mas é o fogo que consome, não sobra nada, no final é só cinzas. Eu quero te chamar a atenção para dizer uma coisa: o fogo de Deus não consome, irmão. O fogo de Deus não consome, não destrói, ao contrário, o fogo de Deus nos conserva. Você tem o fogo de Deus na sua vida, já desceu fogo sobre a sua cabeça. Você é apenas um arbusto seco, mas arbustos secos, é sobre arbusto seco que Deus faz brilhar a sua glória. É sobre um arbusto seco que Deus faz a chama do Espírito arder. Por que isso, pastor? Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Todo mundo, quando olhar, olha e diz assim: é só um arbusto. Mas o que me chama a atenção não é o arbusto, não é a sarça. O que me chama a atenção é a chama de Deus que está sobre a sarça. Nós somos apenas arbustos. Tem arbusto de todo tipo, irmão. Sábado então, arbusto cheiroso, arbusto de terno, sarça perfumada, tem de tudo. Sarça até com título de doutor, doutor sarça, mas continua sendo sarça. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa destrói. Assim somos nós. Bendito foi o dia em que Deus olhou para você, sarça, e disse: vou fazer a minha glória brilhar sobre aquela sarça. Vou colocar ali a chama do meu espírito, e essa sarça vai ser conservada. Essa sarça não vai ser destruída. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Ele olhou para a sarça e ele viu que a chama ardia, mas a sarça não se consumia. É por isso que você vê crente na igreja, desde o menor ao ancião, dando glória, alegre, feliz, liberto, servindo ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o fogo que arde em nós não nos destrói. Ao contrário, o fogo que arde no coração do crente nos conserva. Diz a palavra de Deus que Moisés olhou e disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que maravilha. Imagine agora, irmãos, se nós estivéssemos agora trazendo para o ambiente que estamos aqui, as sarças assentadas, uma sarça que vos fala, e todas as sarças ardendo em fogo. Isso chama a atenção de qualquer um, irmão. Sarça não precisa ter rótulo na cabeça, usar boné, eu amo Jesus, eu sou de Cristo, nada disso, irmão. Onde você passa, o que vai chamar a atenção de você não é o que você é, mas é aquele que habita em você, aquele que escolheu habitar em você. Onde você passa, todo mundo olha e diz: ei, essa sarça é diferente. Porque eu conheço sarça que pega fogo e se é destruída. Essa não. Essa o fogo não destrói. Essa o fogo que arde nela conserva. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. É uma grande visão, irmão.
Você olhar e ver sarça ardendo em fogo, sem ser consumida, é uma grande visão. Para um pouquinho e comece a olhar para o que Deus fez na sua vida, irmão. Glorifica a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Se a chama está ardendo hoje no seu coração, saiba de uma coisa: esta chama te conserva. Esta chama te conserva. Quando Moisés desejou olhar para a sarça, diz a palavra de Deus que o Senhor falou, o Senhor bradou do meio da sarça. Alguém vai dizer: sarça fala? Essa aqui fala. Essa falou. Diz a palavra de Deus: e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Deus não falou, Deus bradou. Uma coisa é falar, irmão, outra coisa é brado. Deus usa sarças para bradar, para falar com homens e mulheres. Bradou Deus do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E disse ele: eis-me aqui. Que impressionante. Moisés poderia parar e dizer assim: ele me conhece, ele me chama pelo nome, ele sabe quem eu sou. Até aquele dia Moisés não sabia que havia um Deus que o conhecia, que o amava e que estava preparando o grande dia para se revelar a ele. Que surpresa para o homem é saber que Deus te conhece e que Ele separou um dia para se revelar a você. Nesse dia Ele te chamou pelo nome, para você não ter dúvida. É comigo, Senhor? É você mesmo. Aí Moisés virou e disse assim: eis-me aqui, Senhor. Esse eis-me aqui, Moisés disse a Deus, e cada uma sarça que está ardendo com a chama do Espírito hoje já disse. Um dia nós dissemos a ele: eis-me aqui, Senhor. Eu não sabia quem era o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Aí Deus virou-se para Moisés e disse assim: Moisés, não te chegues para cá. Outra coisa que você vai aprender, Moisés: primeiro, eu não divido a glória. Segundo, eu estou te chamando. Terceiro, o lugar em que você está pisando, Moisés, é terra santa. Olha que coisa tremenda. Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés. Meus irmãos, às vezes as pessoas acham que Deus está aceitando qualquer coisa. Não aceita não. Deus, quando Ele se revela ao homem, Ele se revela até um determinado ponto. Aqui, para você passar desse ponto, para você se aproximar dEle, Ele não diz assim: até aqui você vem do jeito que está, até aqui. Daqui por diante, não é mais do jeito que você quer não. Daqui por diante, você trata de tirar os sapatos dos teus pés, porque você vai aprender uma coisa, Moisés: o lugar onde a minha glória está, não é pela sarça que esse lugar é santo, Moisés. Esse lugar é santo, Moisés, porque a minha glória está aqui. Moisés, tira o sapato de teus pés. Sabe por quê, Moisés? Para se aproximar de mim tem que mudar a sua caminhada. Para se aproximar de mim, Moisés, aquele sapato que você andou com ele lá no Egito, comigo não é assim não, Moisés. Lá no Egito você andou com essa sandália lá do Egito. Aqui você vai tirar essa sandália, porque o sapato que você andou lá fora no mundo, irmão, você pode até ter entrado aqui, desde o dia em que você entrou e teve uma experiência com Ele. Dali por diante, tira o sapato de teus pés, tira a caminhada velha, tira os velhos costumes, tira os velhos hábitos, tira, sabe por quê? Porque esse sapato você andou lá fora, e o Deus que te ama e se revela a você, Ele é santo. Ele exige uma coisa: na minha presença tem que mudar, Moisés. Não, Deus, eu vou ficar do jeito que eu quero. Não, Moisés, para se aproximar de mim tem que mudar. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Você já imaginou, irmão, todas as vezes que você entra na igreja, que esse lugar é terra santa? Esse lugar aqui não é terra santa, porque tem um monte de sarça, dando glória, cantando, orando. Não. Esse lugar é santo porque a glória de Deus, a glória do Todo-Poderoso está aqui. Imagine que o Deus que é santo, 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 onde Ele está, a terra é santa. A terra é santa. Tira o sapato de teus pés, Moisés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meu irmão, nós vamos sair daqui assim. Há uma caminhada, há uma jornada na presença do Senhor, e alguns aqui hoje podem tirar o sapato dos teus pés. Eu quero convidar aqueles que estão na igreja para dizer: Deus, hoje é o dia da minha definição. Até hoje eu andei com esse sapatinho lá no mundo, só que daqui por diante calçarei o calçado do Evangelho, da preparação da paz. Caminharei na presença do Senhor em novidade de vida, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E aí Deus virou para Moisés e disse assim: Moisés, eu sou o Deus de teu pai. Sabe quem sou eu, Moisés? Eu sou o Deus de teu pai. Sabe o Deus que você aprendeu quando você era pequeno, Moisés, e não conheceu até hoje? Sou eu. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abrão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Deus estava dizendo assim: Moisés, eu sou Deus que opera milagres e opera maravilhas. Moisés, aquilo que eu estou realizando em você, eu realizei em Abraão, eu realizei em Isaac, e eu realizei em Jacó. E hoje chegou o seu dia, Moisés, porque o que eu fiz no passado na vida desses homens, eu vou fazer na sua vida também. Meus irmãos, já imaginaram o que Deus fez no passado? E Deus olha para você e diz assim: o que eu fiz em Abraão, o que eu fiz em Isaac e o que eu fiz em Jacó, eu vou fazer com você, Moisés. Tira o sapato de teus pés, Moisés, porque a obra que eu te chamo é grande. Essa obra é uma herança. Abraão, Isaac e Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu. Meus irmãos, não há ninguém que veja a glória de Deus que não sinta temor. Se você não sentir temor, é porque você nunca experimentou a glória de Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. E eu vou abrir um parênteses para dizer: tem crente hoje que nem estremece. Está diante do Deus da glória, irmão. Tira o sapato de teus pés. Nós podemos enganar qualquer pessoa. Nós podemos andar por qualquer caminho, entrarmos aqui com a sandália e ninguém saber. Mas o Deus que sabe por onde essa sandália andou, é esse Deus que exige santidade para dizer: tira essa sandália, muda o seu caminho. Porque você pode enganar qualquer um que tem na igreja, mas a mim você não engana não, Moisés. Moisés, sem um novo caminhar, não existe obra que eu realizo, Moisés. Eu só posso fazer coisas novas, Moisés, se você estiver disposto a andar comigo. E andar comigo, Moisés, tem que ser mudança de vida, vida transformada. Quando Moisés ouviu isso, ele encobriu o seu rosto. Aquele homem que queria olhar para a sarça e ver a sarça. Quando você vem para a igreja, irmão, tem novo convertido que é assim: ah, Senhor, eu quero ver um anjo. Caminha um pouco mais com o Senhor. Daqui um pouco seu coração se enche de temor. Moisés, que desejava ver a sarça ardendo em fogo, diz a palavra de Deus, quando Deus falou com ele para ele tirar o sapato dos pés, ele se curvou e temeu olhar para Deus. O Evangelho precisa de ser vivido com temor.
e com tremor. Podemos estar aqui dentro da igreja, andando com calçados sujos, e ninguém sabe. A sua família não sabe. Há crentes que hoje estão perdendo muito tempo com a noite, ao invés de dormir para buscar o Senhor, ficam no tal da internet. Eu quero parar por alguns instantes, irmão, para dizer uma coisa: isso está destruindo muito crente, hein? Porque aquilo que ninguém viu, o Deus de Israel viu. Aquilo que ninguém sabe, o Deus de Israel sabe. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Caminhar com Deus é um caminhar diferente. É um caminhar para quem quer uma vida transformada, para quem quer novidade de vida, para quem quer abandonar a sandália velha. É novidade de vida. Há pecados que escravizam o homem, e a escravidão está aqui, ó, na mente. Sabe onde o adversário age hoje? Na mente. Com tudo aquilo que não presta. Há muitos crentes posando de crente, com olho de santinho. Tem até auréola. Se bobear, tem até uma auréolazinha. A paz do Senhor, irmãzinha. Pai do Senhor, irmãzinho. Chega em casa, meu filho, ninguém segura. Ignorante, não respeita. Ei, está enganando quem? O Deus de Israel? Não engana não, meu filho. Muda de vida. Muda de vida. Porque o Deus que te chama, quem te chamou não foi homem. Quem se revelou a você não foi homem. Quem se revelou a você é o Deus que é santo. Não confunda a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus com a impunidade de Deus. Não confunda. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é bom, mas Ele é justo e Ele executa juízos. Quer servi-lo? Sirva de todo o coração. Está enganando o pastor? Você está se enganando. Muda de vida, irmão. Muda de vida, porque o Deus que se revelou a Moisés quer se revelar a você. Imagine que experiência gloriosa que eu imagino que todo mundo queira ter. Você vê a glória de Deus sobre um arbusto seco. Olha, quem não teve experiência com a glória de Deus precisa ter, irmão. Porque quando a glória dele se manifesta, é impossível você continuar sendo o mesmo homem e a mesma mulher que você era. Impossível. Se você viu a glória dele,